O ministério pastoral precisa de homens de verdade. Nós estamos numa geração de homens fracos. E alguns desses se tornaram pastores. Porque os pastores do passado se matavam de trabalhar e não tinham ansiedade nem depressão. Não se envolviam em escândalos sexuais, seus filhos firmes na igreja. Os caras acordavam às 3 da manhã para orar e ler a Bíblia à luz de lampião. Viajavam de madrugada para visitar uma igreja em outra cidade, muitas vezes a pé ou a cavalo ou num trem. Passavam semanas e meses fora de casa e eram emocionalmente e moralmente saudáveis. E o ministério florescia. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E hoje, além de ter luz elétrica, carro, avião, plano de saúde, sala VIP, muitos líderes religiosos estão mais doentes e ainda por cima, muitos são incompetentes. E quando são desligados, demitidos pela sua incompetência, passam a criticar a igreja e se tornam muitas vezes perseguidores e hereges. É óbvio que esse vídeo não é uma crítica contra os pastores ou o ministério, muito menos contra a igreja. É contra o verdadeiro problema. Nós estamos numa geração de homens fracos. E alguns desses se tornaram pastores. O retrato de muitas igrejas hoje é nada mais do que o extrato de uma geração de homens fracos. Observe que no Antigo e no Novo Testamento os homens eram guerreiros e evangelistas incansáveis. O apóstolo Paulo chegou a dizer: "Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja eu o menos amado." Não vemos aqui um homem carente de atenção, de abraços. Nós vemos um homem. Paulo não era um lindo, era um homem de verdade. E não precisam de uma mãe ou de uma igreja que seja mãe para eles, porque eles são adultos. Eles só precisam do amor e da atenção da sua esposa e de seus filhos, não da igreja ou de outras mulheres. Claro que pastores amorosos são importantes, mas precisamos também de pastores fortes. Homens que colocam sua casa em ordem, que eduquem seus filhos, que cuidem e protejam sua esposa, que liderem o seu lar e a sua igreja. E que preguem a palavra incansavelmente, sem reclamação. Não é tarefa de super-homem, é tarefa de homem. Ah, mas o mundo é mais complexo hoje, Bruno. Só é tão complexo porque não tem homens de verdade para colocar as coisas no eixo. O ministério pastoral precisa de homens de verdade. E eu não tenho medo de críticas aqui ou de cancelamentos, porque eu sou homem. E eu termino com um texto que é um lema para mim. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu verdadeiro nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus.